Entretanto, não obteve êxito. Atualmente se destacam no Congresso Nacional dois projetos de emenda constitucional, a PEC 45 e a PEC 110, embora haja outras emendas, como, por exemplo, a reforma tributária solidária. Além dessa, nós tivemos também, né, a emenda aglutinativa dos governadores, que foi encaminhada através do Concefaz. Assim sendo, o Instituto dos Auditores da Bahia, por ser uma entidade que também exerce o papel de levar conhecimento da sociedade à sociedade, as novidades na área tributária, promove a partir de agora essa discussão, já que os tributos interferem diretamente e cotidianamente em nossas vidas. Os expositores falarão sobre as propostas de reforma tributária sobre a ótica da tributação do consumo, especialmente dentro das PEC 45 e 110, da proposta de emenda aglutinativa do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda e da primeira etapa que o governo federal enviou ao Congresso, criando a contribuição sobre bens e serviços. Por favor, Eucônio, você poderia fazer as suas considerações iniciais? Ok, Vera, boa noite. Boa noite, prezados colegas, boa noite, telespectadores. Para mim é uma alegria retornar a esse webinário para conversarmos um pouco sobre esse tema tão palpitante. Tema que nos acompanha já, acho que desde a Constituição de 88, que pensa-se em alterar o sistema tributário nacional. Para ajudar na nossa apresentação, eu vou colocar um pouco a forma como devemos apresentar, pelo menos para ajudar um pouco a arrumar as nossas ideias. E aí é possível que a gente possa ter, logo em seguida, a apresentação do tema que de alguma maneira, deverá nos acompanhar até o sistema. Então, a apresentação, nós temos aí a nossa proposta, né? E, inicialmente, os tributos que foram extintos. A PEC 45 propõe a extinção do PIS, do COFINS, do IPI, do ICMS, do ISS. A PEC 110 é um pouco mais abrangente. Ela pretende excluir, né, do sistema tributário o PIS, o PASEP, né, PIS e COFINS, IPI, IOF, a contribuição social sobre o lucro líquido, o salário e educação, o ICMS e o ISS. Os secretários propõem, na mesma linha da PEC 45, o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. A CBS, por seu turno, que nós já começamos, o governo federal apresentou uma proposta, não sabemos exatamente o seu alcance, o que ela pretende fazer com este tipo de proposta. Ele propõe a criação da contribuição sobre bens e serviços, que inclui o PIS e o COFINS. As PECs em relação aos tributos criados, a PEC 45 fala no imposto seletivo, todas as outras também, e a criação de um IBS. Na PEC 45, apenas um IBS. Na 110, ele apresenta uma espécie de um IBS dual, o federal e o estadual. O Concefaz também propõe o seletivo e o IBS. A CBS foi o tributo criado por essa proposta de lei do governo federal que contribui para que é uma contribuição de bens e serviços. A competência na PEC 45, o IBS deverá ser instituído por lei complementar e a União, os estados federais e os municípios exercerão a sua competência através da fixação de alíquotas. Portanto, a competência para a instituição do IBS é da lei complementar. A PEC 110 também fala na lei complementar para o IBS, mas uma lei federal e, como é um dual, o IBS estadual para estados e municípios. Você vai na mesma linha, né, do estado e município, criando o IBS, e
compartilha a ação da fiscalização. A proposta de lei, o projeto de lei da CBS é exclusivamente da União. O campo de incidência, no IBS nós temos, pela PEC 45 e pelo Concefaz, todos os bens tangíveis e intangíveis, além do licenciamento de direitos, locação de bens, importações, prestações de serviços, vinculando-se a um conceito econômico de serviço. Na PEC 110, nós temos todos aqueles que foram mencionados na PEC 45 e também a retirada da locação de bens imóveis. Talvez um pouco da tradição do ISS, que não tributa a locação de bens imóveis, a 110 também copia, ela é um pouco mais abrangente do que a PEC 45. A CBS, nós também já nos referimos, ela fala que tem como incidência o oferimento de receita bruta em cada operação. Ou seja, essa receita bruta é o produto de bens, nas operações de conta própria, preço de prestação de serviço, resultado oferido nas operações de conta alheia, todas as demais receitas da atividade objeto da pessoa jurídica, inclusive algumas multas em casos que o contribuinte receba. É uma noção muito ampla, bastante ampla, da ideia de receita bruta e talvez iniciemos uma nova discussão sobre o conceito de receita bruta em contraposição à receita líquida, etc. Essa é a ideia está agora como projeto de lei da CBS. A tributação no destino é uma velha alternativa que se buscava. Todos os países que trabalham com IVA sempre discutem a ideia de onde deve ser a tributação. Tratando-se de consumo, e nesse particular o IBS, né, caminha nessa linha de modernidade para a tributação ocorra no destino. Essa opção pelo destino, diferente do que hoje no Brasil, que nós dividimos, né, ela poderá apresentar, em consequência, um ganho ou uma perda para determinados tipos de estado, determinado tipo de município, dependendo, logicamente, de qual é o perfil do consumidor. Se ele é um perfil de consumidor, ele poderá ganhar ou perder. Se ele é produtor de bens e serviços, a depender da localização, ele pode perder ou ganhar. O IBS pretende, essa é a grande ideia da legislação única nacional. Todas as propostas caminham nessa linha. Parece que o fantasma de 27 legislações paira na cabeça de todo mundo aí, e a ideia de fazer uma legislação única parece ser prioridade para todos os projetos. Tanto na PEC 45 como na 110, a ideia é sempre se fazer algo que não permita que haja essa multiplicidade de legislações. A ideia mais interessante é a ideia da legislação única, tratando-se, portanto, da matéria da instituição, como nós dissemos, pela lei complementar, que nós podemos entendê-la também como a lei nacional. Isso é muito importante, porque a lei complementar, embora aprovada pelo Congresso Nacional, ela tem um aspecto de lei nacional. O Concefaz, também nessa mesma linha, como a PEC 45, reservou para os estados, União e município a fixação. O CBS, por seu turno, essa contribuição de bens e serviços, a legislação é unicamente federal. A lei é uma lei ordinária federal. A iniciativa e competência da lei nacional, a PEC 45 fala que essa competência é do Congresso Nacional. Na PEC 110, nós temos uma novidade. Eu acho que o autor original, né, que agora ela passa a ser uma proposta do senador Davi Alcolumbre, mas o deputado Raul ele pensou em uma espécie de divisão de iniciativa, privilegiando o que ele chamou de federação. Então, ele amplia bastante a iniciativa para a lei do IBS, atingindo até, alcançando governadores, assembleia, até grupo de pessoas que possam, conjunto de uma população, que possam ter iniciativa dessa lei. Achei que essa ideia de fazer uma lei participativa foi que motivou o antigo deputado, né, o ex-deputado Raul, a apresentar
essa proposta de iniciativa numa linha muito mais, talvez, democrática, mais aberta, mas talvez de uma dificuldade maior para a sua execução. O Concefaz, por seu turno, eu aderir a uma ideia parcial da 110, dizendo que a iniciativa poderia ser exclusiva de 4/5 dos governadores. Também acho que é a mesma linha de democratizar a iniciativa, etc. Na contribuição de bens e serviços, a iniciativa, como nós vimos, né, foi unicamente do Executivo Federal. O ministro foi lá, apresentou a proposta, porque aquele coube a iniciativa. A questão da sujeição passiva. Como nós comentamos há pouco, a lei complementar, a lei nacional, é que vai instituir o tributo. Ela institui também quem é o contribuinte, o substituto e o responsável. Fatalmente, meus amigos, o CTN terá que ser alterado, principalmente nessa parte. Há uma discussão como a gente pode conceituar o contribuinte no sentido de tê-lo como contribuinte de direito ou como contribuinte de fato. Essa ideia de qual é o contribuinte, qual o direito do contribuinte, ela passa por uma nova projeção, uma nova ideia que se tem, que nós conversamos no webinário passado, que é o IBSP. Então, a ideia de trazer para a possibilidade de devolução às pessoas mais simples parte desse imposto passa por uma discussão de se ele é o contribuinte, ou ele é o responsável, ou ele poderá, sofrendo a repercussão, também poder receber do Estado a devolução do imposto. Essa é uma ideia que eu acho que, vindo o imposto, né, e vindo esse dispositivo criando esse IBS personalizado, nós vamos ter que voltar a discutir a figura do contribuinte e também do substituto e do responsável, que são figuras que compõem a sujeição passiva e que precisam, fatalmente, dentro de uma instituição, de um tributo, ser discutido. A CBS, ela traz como contribuinte, de maneira muito clara, as pessoas jurídicas de direito privado e aquelas que são equiparadas na legislação do IRPJ. Isso é um pouco a repetição do que já incluía o PIS e PASEP, que trazia no decreto-lei que o criou a ideia de contribuinte. A novidade seria, senhores, a ideia de incluir agora as chamadas plataformas digitais. Essas plataformas poderão ser conduzidas a serem as chamados responsáveis pelo recolhimento da contribuição, desde que elas entrem nessa relação como intermediário. Isso talvez, primeiro, pela proliferação, pela grande quantidade que nós temos hoje desse tipo de atividade, várias pessoas jurídicas praticam esse ato, e o Estado querendo se preservar, se alguém de uma plataforma digital fizer uma operação entre pessoas, servir como intermediária, e os fornecedores não emitirem uma nota fiscal eletrônica, um documento fiscal eletrônico, ela, a plataforma, será responsabilizada. Eu creio que esse tema vai tocar também, quando da regulamentação do IBS, seja ele qual for, a nível federal, estadual e municipal, eles também vão copiar. Eu acho que eram essas as minhas considerações, e acho que nós temos muito assunto para conversar e poder debater com os senhores. Devolvo a palavra à nossa mediadora, a doutora Vera, agradecendo a atenção de vocês. Muito obrigado. Realmente, Eukônio, nós temos que realmente nos debruçar sobre esses assuntos. Por favor, internautas, deem seus likes, se inscrevam no nosso canal, mande perguntas. Por favor, Vladimir, você poderia iniciar suas considerações? Obrigado, Vera. Boa noite a todos. Satisfação enorme, né, estar com vocês aqui, prestando a minha colaboração com relação a esse estudo, né, que nós estamos tratando, né, esse estudo comparativo, essa panorâmica comparativa entre a PEC 45, a PEC 110, né, a proposta do Concefaz
e a CBS, né, recentemente encaminhada para o Congresso Nacional. Eu vou pedir ao colega Tolstói que faça, por gentileza, já estou vendo aqui na tela, né, os slides, porque houve um pequeno probleminha aqui na conexão. Então, em verdade, o objetivo aqui é apenas fazer com que nós, né, apenas fornecer uma panorâmica a respeito, né, dessas propostas, pelo menos das principais que estão no Congresso Nacional. Dando seguimento ao colega Elcone, né, eu trato agora desse slide sobre a não cumulatividade. Vocês veem aí, né, a PEC 110, a PEC 45, o Concefaz e a CBS, né, retratadas no slide. Bom, a não cumulatividade ela é reconhecida, né, na 110, na 45 e na do Concefaz, na proposta definitiva, né, de maneira plena. Né? A PEC 110, né, ressalva os bens de uso pessoal. A PEC 45 faz também essa ressalva na exposição de motivos, né? O Concefaz admite a não cumulatividade plena e a CBS faz algumas exceções, né? Como nos casos de não incidência, né? Nos casos de um regime específico, de tributação da CBS para instituições financeiras e também nas situações em que há incidências monofásicas. Todas as propostas que estão aqui, né, retratadas admitem um crédito financeiro. Né? Já não há mais a discussão sobre crédito físico, de modo que tudo que resultar em tributação, né, em operações anteriores, né, proporcionará o crédito por parte do adquirente. A discussão que ainda existe, né, é saber se, né, esse crédito financeiro pelo adquirente, há discussões, né, a respeito disso, que ainda não estão, né, definidas, se o adquirente só poderá usar o crédito, tá certo, do tributo se o remetente pagar, né, providenciar o pagamento dele. E aí, somente com o pagamento, se admitiria o crédito por parte do adquirente. Isso ainda está em discussão, embora não haja uma definição objetiva nessas propostas. A devolução do saldo credor, ou seja, eventuais saldos credores, né, em todas elas, se admite, né, que esses créditos excedentes sejam devolvidos para o contribuinte. Né? Na PEC 110, um prazo ainda por definir. Na PEC 45, são 60 dias estabelecidos, né? Conforme se pode extrair da exposição de motivos. No Concefaz também, né, a definir, porque objetivamente não há nada referenciado no texto de lei, e na CBS é possível que esses créditos de CBS sejam compensáveis com outros tributos federais ou se admite, né, o ressarcimento, ou seja, a devolução. Já há pleitos, inclusive, por parte da OAB, no sentido de fazer com que esse valor, esses créditos sejam devolvidos, também se aceitaria. Gostaria, por gentileza, do próximo slide. Bom, com relação às alíquotas, que também, né, são variadas, nós temos um tratamento diferenciado nas propostas. Para a PEC 110, né, o estabelecimento de uma alíquota padrão, mas há, no seu texto, a possibilidade da carga tributária variar, né, através, conforme lei complementar, né, em relação a determinados produtos, como medicamentos, ou em relação a determinados serviços, como transporte público, etc. Na PEC 45, a alíquota também é única para os bens e serviços, há o estabelecimento de uma alíquota de referência nacional, e dentro das projeções e do que se comenta, né, essa alíquota vai ficar ficando ao redor de 25%. Nós teríamos aí uma distribuição de arrecadação nessas bases que estão sendo vistas aí no slide.
9,2% para a União, 13,8% estados, 2% municípios. União, estados e municípios, portanto, têm autonomia para mudar a alíquota de referência da sua parte. Esta é a única situação em que a autonomia dos estados e municípios, desde a PEC 45, foi garantida, a possibilidade de mudar as alíquotas relacionadas a cada um dos estados, né, e dos municípios. No Concefaz, seguindo o raciocínio, ela é única para bens e serviços, né, preservando-se a autonomia dos estados e municípios, e a última, né, informação, dentro da proposição do Concefaz, é que seria admitir que o comitê gestor definirá alíquotas mínimas para a União, estados e municípios. Na CBS, o padrão é de 12%, admitindo-se para alguns contribuintes uma alíquota reduzida de 5,8%, no caso de bancos e equiparados, planos de saúde, né? Além da possibilidade de haver alíquotas, né, monofásicas, nas incidências monofásicas e específicas para alguns casos, como combustíveis e cigarros. O próximo slide, por favor, professor. Com relação à base de cálculo, né, nós temos aqui, em todas elas, a inovação do tributo, né, o IBS, no caso, a CBS, né, incidirem por fora da base de cálculo. Hoje nós sabemos, por exemplo, que o ICMS é por dentro. E o objetivo é deixar, né, de maneira transparente, né, a carga tributária para o contribuinte e, portanto, né, o cálculo do IBS, da PEC 110, 45, Concefaz, seria por fora, assim como acontece com a CBS. Outras regras seriam definidas em lei infraconstitucional e, no caso específico da CBS, a base de cálculo, em geral, já está estabelecida como sendo um valor da receita bruta oferida em cada operação. Próximo slide, por gentileza, professor. No que diz respeito à administração tributária, nós temos algumas variantes entre estas propostas, né, de emenda constitucional, além da CBS. Na CBS, as regras, né, com relação à administração tributária são as regras atuais, portanto, competência federal dentro da organização administrativa da União. Na PEC 110, né, a previsão é de um comitê gestor, né, encarregado da coordenação, regulamentação, representação, feita por estados, municípios e até por região, né? A arrecadação e o repasse também ficaria sob a responsabilidade desse comitê gestor, assim como o compartilhamento de dados. Percebe-se na PEC 110, né, a coordenação desses trabalhos por parte do comitê gestor, né, sendo desenvolvida pelos estados, né, prioritariamente, além dos municípios. Na PEC 45, a proposição é também de um órgão nacional e o que se comenta, né, é que a proposição já evoluiu para que esta autoridade tributária nacional, né, tenha a natureza jurídica de autarquia e, portanto, com autonomia orçamentária e financeira. E esse órgão nacional ficaria encarregado da regulamentação, representação, planejamento, arrecadação, repasse e controle. No caso da proposição do Concefaz, também caminha na linha de estabelecimento de um órgão nacional, todavia com um peso de representatividade maior para os estados, né, para os estados membros, mas, né, trilhando o caminho de regulamentação, esse órgão nacional regulamentando, representando, planejando, arrecadando, repartindo, controlando, tá certo, o IBS. A execução da fiscalização, por outro lado, ficaria, né, encarregado por parte dos estados e municípios. Não posso deixar de registrar, antes de passar para o próximo slide, que pela PEC 110 existe a proposta da criação de uma escola nacional fazendária.
Tolstói, próximo slide, por favor. No que diz respeito ao contencioso administrativo, né, as discussões que são travadas, né, a respeito de tributos dentro dos órgãos administrativos de julgamento, nós temos também algumas, né, diferenças. No que diz respeito à PEC 110, a lei complementar cria regras unificadas sobre o processo administrativo tributário. Tanto, né, a previsão na PEC 110 é que a lei complementar, né, crie normas que sejam únicas sobre o processo administrativo tributário. Na PEC 45, na mesma linha, né, um processo administrativo tributário uniforme nacional. Por outro lado, no Comitê do Secretário de Fazenda, né, esse comitê gestor ficaria encarregado de organizar, né, o processo administrativo tributário, né, o contencioso administrativo, com uma diferença de que, né, fosse criada uma Câmara Nacional de Uniformização dos Julgamentos Administrativos, né? Sob o pressuposto de que, né, possivelmente haverá primeiras instâncias, né, nos respectivos estados. E a Câmara Nacional de Uniformização teria esse objetivo, esse propósito de harmonizar os julgamentos que fossem proferidos em uma instância inferior. Isso são apenas, né, conjecturas, embora isso não esteja, né, explicitado no texto de lei. E com relação à CBS, nós temos, né, as regras atuais, né, a previsão, né, que o processo administrativo tributário seja regido pela União, como não poderia ser diferente. A CBS é, portanto, de competência federal, e o artigo 127 do projeto de lei, que cria a CBS, né, traz essa previsão de que o processo será discutido, né, de acordo com as normas atuais, né, relacionadas com a União. Próximo, por gentileza, doutor. Bom, no que diz respeito ao Simples Nacional, nós temos algumas diferenças, né, o tratamento do contribuinte optante do Simples Nacional. Na PEC 110, não há referências explícitas no texto da norma, né, da proposição, que divirjam das regras atuais. Então, as conclusões iniciais é de que haverá, né, pelo menos no texto constitucional, né, haverá manutenção das regras atuais. Já na PEC 45, há duas opções oferecidas, né, pelo legislador. Ou o contribuinte fica, né, com relação ao IBS no Simples Nacional, e, portanto, né, continua sem proporcionar crédito fiscal nas operações subsequentes, e, portanto, não poderá apropriar créditos nas operações antecedentes. Ou então, o contribuinte, né, do IBS fica no regime do Simples Nacional para os demais tributos e sai dele quanto ao IBS. Ele pode fazer a opção de ficar sendo tratado normalmente em relação ao IBS, sem prejuízo dos tributos federais hoje previstos para a tributação para o Simples Nacional. A ideia é exatamente fazer com que o Simples Nacional seja prestigiado, a tributação do Simples Nacional seja prestigiada, e a tendência dentro da PEC 45 é de que os contribuintes que estejam no final da cadeia optem, né, por continuarem, né, dentro do Simples Nacional, e aqueles que fiquem no meio da cadeia, portanto, que possam, né, apropriar créditos e transferir créditos, acabem, né, saindo do Simples Nacional com relação ao IBS. No que diz respeito à proposição do Concefaz, né, há uma ideia de se fazer uma revisão gradual dos limites hoje, né, previstos para
né, a inserção no Simples Nacional, né, essa revisão seria gradual para o máximo, né, de 1 milhão. E na CBS, as regras são atuais, podendo transferir créditos fiscais pelos optantes, embora a carga para eles, né, continue reduzida. Portanto, as regras são atuais, mas abre-se a possibilidade, dentro da CBS, né, de optantes do Simples Nacional, né, transferirem créditos, embora continuem pagando a CBS dentro da tributação prevista no Simples Nacional. Próximo slide, por gentileza, pessoal. Muito bem. A carreira fiscal, né, dentro das propostas, né, encontra ressonância apenas na PEC 110. Nas demais proposições, não há qualquer tipo de regulação com relação à carreira fiscal. E na PEC 110, o que toma-se como destaque é o artigo 162A. E aí, Tolstói, no próximo slide, a gente traz o texto dele, por gentileza, onde nós vemos aqui, né, um tratamento, né, uma disciplina a respeito da carreira fiscal. No capítulo 162A, a possibilidade, a fixação de que as administrações tributárias serão órgãos essenciais ao funcionamento do Estado, portanto, né, consideradas os integrantes, carreiras típicas de Estado, né, e com autonomia administrativa, né, inclusive disciplinando todas as prerrogativas, deveres, direitos, incumbências, né, atribuições. Próximo slide, por gentileza, professor. E o parágrafo 2º, né, abre a possibilidade de União, Estado, Distrito Federal e municípios estabelecerem, por lei própria, normas específicas, né, sem prejuízo da lei complementar nacional, para a organização de suas administrações tributárias, evidentemente observando as especificidades de cada ente federado, né, os seus estilos de organização e estilos de encaminhamento, né, na administração tributária. Próximo slide, nós estamos encaminhando para o final, esse é o último slide, né? No que diz respeito às obrigações acessórias, como não poderia ser diferente, em se tratando de um tributo, né, como o IBS, que é para ser de abrangência nacional, com legislação nacional, conforme, né, o professor Alcone mencionou, para as 3 proposições, PEC 110, 45 com Cefaz, a ideia é fazer uma normatização nacional e uniforme, e o que não é diferente da CBF, que também prevê uma uniformização nacional, evidentemente por conta da competência federal, né, atribuída à União. Então, muito obrigado a todos. São essas as considerações que eu gostaria de prestar. Obrigado, Vladimir. Eu agora vou passar para Tolstói e as considerações. Por favor, senhores, deem seus likes, façam suas perguntas. Ouvem? Tive um probleminha aqui no som, mas já corrigi. Quero inicialmente demonstrar minha satisfação, a minha alegria de participar desse evento de discussão da reforma tributária com os colegas Elcônio, Vladimir Morgado e a colega Vera, membros da diretoria do IAF. Estamos trabalhando, inclusive, numa
um grupo específico dentro da diretoria a esse tema, inclusive com ideias propositivas, né, de encaminhar, através das nossas representações federais, proposições no sentido de colaborar na reforma tributária. E estou também na expectativa da participação do público em relação a esse tema que é de extrema importância para a cidadania brasileira, porque a reformulação dos tributos no Brasil implica também na questão da discussão da cidadania, porque os impostos, eles são recursos destinados a subsidiar e a servir de base financeira para a prestação de serviços para os cidadãos. Portanto, na medida em que se discute a tributação, se discute também a cidadania. Muito bem, já passo aqui a minha apresentação. Já conseguem visualizar? Sim. Sim, sim. Ok. Eu vou tratar nessa minha apresentação da questão relacionada inicialmente aos regimes de tributação especial e benefícios fiscais. Eles são radicalmente alterados nas propostas que tramitam no Congresso Nacional. Por exemplo, na PEC 45, são raros os casos de substituição tributária. Essa técnica, que é bastante utilizada no ICMS, ela deixa praticamente de existir na proposta da PEC 45, exatamente porque ela cria algumas distorções na sistemática de tributação e a questão também da judicialização que essa questão ela enseja em relação a essa forma de tributação antecipada. Além do que, no ICMS, ela tomou também uma conotação muito mais abrangente, o que dificulta hoje você aplicar esse regime de tributação de forma ampliada. Então, os casos de substituição tributária na PEC 45 ficaram restritos a pouquíssimas situações, bebidas, fumos, então, bastante restrita. Também na PEC 45, não se cogita a utilização desse tributo novo para incentivos, isenções e reduções, ou seja, o uso extrafiscal desse novo tributo IBS proposto, ele deixa de existir praticamente na PEC 45. Inclusive, ela tem uma conotação muito mais radical em relação a esse ponto, porque ela propõe, inclusive, extinguir a Zona Franca de Manaus e mantém o Simples Nacional, como foi abordado na exposição do colega Vladimir, com algumas nuances, com algumas características próprias, porque o contribuinte do Simples Nacional ele terá que optar. Se ele quiser utilizar o sistema de créditos e débitos, que é financeiro, ele vai ter que sair no Simples Nacional do regime do IBS, do regime simplificado, para poder adotar o IBS. Caso ele fique dentro do Simples Nacional, ele não poderá transferir créditos. Também na PEC 45 se prevê um mecanismo de devolução do imposto através da personalização da carga tributária dirigida às pessoas de baixa renda. E aí foi o que o Cônio tocou inicialmente na sua fala, seria um imposto personalizado. Isso vai ser possível na medida em que com os recursos da nota fiscal eletrônica, você poderá identificar quem está adquirindo a mercadoria e vincular essas informações com o cadastro único dos programas sociais do governo, de forma que você pode identificar quanto cada família consome de produtos, por exemplo, da cesta básica, e fazer a devolução desse imposto de forma integral ou parcial. A PEC 110 vai na mesma linha da PEC 45, com algumas pequenas diferenças. Ela mantém a Zona Franca de Manaus, diferentemente da PEC 45, e ela transfere para a lei complementar a possibilidade de estabelecer algumas isenções para alimentos, medicamentos, transporte público de passageiros, bens do ativo, serviço de saneamento básico e educação. O Concefaz, a proposta do Concefaz, vai na mesma linha da PEC 45, porém mantendo a Zona Franca de Manaus. Inclusive, essa construção dessa proposta do Concefaz
ela surgiu exatamente no âmbito de um colegiado de secretários e foi homologada pelos governadores e, com certeza, o Estado do Amazonas não quer abrir mão da Zona Franca de Manaus. Então, para haver consenso lá, foi mantida a Zona Franca de Manaus. Na CBS, que é a contribuição federal que substitui apenas a PIS e a COFINS, como já ressaltado, as intervenções anteriores, lá há previsão de isenções, algumas isenções para a cesta básica, receita de serviços de saúde recebidas do SUS, venda de imóvel para pessoa natural, preserva também a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio, e prevê algumas situações de tributação de incidência monofásica, como combustíveis e cigarros. Na verdade, essa forma de tributar de forma monofásica nada mais é do que uma espécie, um mecanismo assemelhado à substituição tributária, na qual você desloca toda a tributação para o industrial ou importador, mas essa tributação é feita em cima, em regra, ela é feita em cima de alíquotas por espécie e não ad valorem. Então, você estabelece uma quantidade de mercadorias quando comercializada e sobre aquela quantidade você estabelece um valor fixo de tributo a ser recolhido. E vai nessa linha a CBS em relação a combustíveis e cigarros. Falar um pouco agora da transição do regime atual de tributos existentes, dos tributos de consumo existentes no nosso sistema tributário e o que está sendo proposto. Na PEC 45, se estabelece um prazo de transição de 10 anos para a implantação do novo regime tributário, sendo que nos 2 primeiros anos é fixada uma alíquota de 1% na COFINS. O objetivo de se fixar essa alíquota de 1% durante 2 anos é se fazer uma estimativa da capacidade arrecadatória desse novo tributo, já que a base dele é ampliada. Ele alcança não mais aquele conceito tradicional de mercadorias e serviços, como está hoje no ICMS, no ISS e no IPI, e ele é mais abrangente, como foi ressaltado na exposição do professor Elcônio. A tributação do IBS, ele alcança bens e serviços e direitos também, então é muito mais abrangente. Então, toda aquela discussão se é mercadoria, se é serviço, né, ou se é produto industrializado, ou se não é produto industrializado, cessa com esse novo tributo. Ainda na transição, após esses 2 anos, como é proposto lá na PEC 45, o recolhimento integral do IBS passa a ser da União nesses 2 anos. E, exatamente como eu disse, esse período é de testagem da capacidade arrecadatória desse tributo. Nos 8 anos seguintes, haverá uma redução de um oitavo dos tributos antigos e aumento de 1/8 da alíquota do IBS. Isso vai se trabalhar na questão das alíquotas. Então, todos os tributos hoje existentes, ao longo dos 8 anos, terão redução de 1/8 das suas alíquotas e aumento do IBS na mesma proporção. De forma que, ao final de 10 anos, o sistema tributário atual pela PEC 45 é extinto e o sistema instituído pela IBS passa a ser pleno. Então, será um período de convivência de 2 regimes tributários. E isso vai repercutir também no cumprimento das obrigações tributárias das empresas. Aprovada esse modelo de tributação e essa transição, você, na verdade, estará apurando 2 tributos com configurações totalmente distintas, né? No caso, para a União, o IPI e a PIS/COFINS serão apuradas na sistemática antiga e na nova, através do IBS, nos estados ICMS e IBS e nos municípios ISS e IBS durante 8 anos. A PEC 110 segue a mesma linha da PEC 45, só que reduz esse prazo de transição. Ao invés de ser um prazo de transição de 6 anos, de 10 anos, ele passa a ser de 6 anos, com 1 ano de testagem com a COFINS e 5 anos com redução de 1/5 dos tributos antigos e aumento de 1/5 do IBS. O Concefaz trabalha com a mesma transição da PEC 45. E a CBS, que apenas substitui a PIS e a COFINS, estabelece um prazo de 6 meses para a implantação do novo tributo em substituição, como eu disse, atual PIS/COFINS.
sendo que toda a sistemática de débitos e créditos da atual PIS/COFINS não contaminará o novo tributo, como está proposto lá no projeto de lei. Os eventuais créditos que venham a remanescer da PIS/COFINS, eles serão compensados com outros tributos da competência da União, ou poderão ser ressarcidos em dinheiro, caso não haja a possibilidade dessa compensação. Uma outra questão também relacionada com a transição diz respeito à questão da origem e do destino, porque em todas as proposições aí colocadas, na PEC 45 e na 110 e no CONCEFAZ, a tributação, ao final, será toda no destino, integralmente no destino. A PEC 45 estabelece um prazo de 50 anos para essa migração, sendo que nos 20 primeiros anos haverá garantia da receita anual atualizada monetariamente pela inflação. Ou seja, o que estados, município e União arrecadam será mantido, a carga tributária, né, e o volume arrecadado será mantido por 20 anos. E nos 30 anos seguintes, haverá uma alteração na repartição na proporção de 1/30 por ano, de forma que, após esses 50 anos, a tributação é toda deslocada para o destino. Não haverá mais o compartilhamento, como é hoje no ICMS, de alíquotas Sul e Sudeste, com Norte e Nordeste, isso deixará de existir. Mas haverá essa transição, como foi colocado aí. A PEC 110 vai na mesma linha, só que um prazo menor, num prazo de 14 anos. Sendo que a partir do 6º ano até o 14º ano, a garantia da receita diminui em 10% e aumenta a participação no destino em 10%. E a partir do 15º ano, aplica-se o princípio do destino total. Então, a diferença entre as duas PECs, na essência, elas adotam a mesma sistemática, só na questão do prazo. O prazo de transição é que é menor. O CONCEFAZ trabalha com uma receita, a manutenção da receita por 20 anos, como está proposto na PEC 45, mas com uma média, o cálculo dessa manutenção da receita baseado numa média de 3 anos corrigida. Então, a cada 3 anos se faz uma revisão, se estabelece a média a cada 3 anos, e não como está proposto na PEC 45, que é anual. E na CBS não há essa transição origem-destino, exatamente porque o tributo é federal e não há participação dos estados e municípios no produto da arrecadação. Então, a CBS aí é um tributo exclusivamente federal, ele apenas está aglutinando 2 tributos, simplificando a forma de apuração desses 2 tributos, porém, não há participação de estados e municípios no produto da arrecadação. Portanto, não há regra de transição aí, porque é um único ente tributante. Uma questão interessante e importante e que tem repercussão nos municípios é a questão da forma como será feito o repasse do novo imposto, em relação à parcela dos estados para os municípios. Hoje nós sabemos que 3/4 é pelo valor agregado e 1/4 é definido em lei estadual, sendo que esse 1/4 da lei estadual entra em uma das variáveis importantes nessa configuração dessa distribuição, é a população do município. Mas o mais importante é o valor agregado, de forma que os municípios industrializados são os municípios que recebem a maior parte do bolo do ICMS atual. Na proposta da PEC 45 e do CONCEFAZ, muda a forma, porque passa a ter maior peso a população, de maneira que os municípios industrializados terão perda de arrecadação. Claro, obedecida àquela regra de transição que eu citei anteriormente. Os municípios mais populosos, os municípios maiores, as capitais e os municípios de maior população dos estados é que vão receber a maior parcela do IBS na questão da repartição do que vai do IBS estadual para os municípios. E 1/4 na PEC 45 no CONCEFAZ é por lei estadual. Na PEC 110, a parcela destinada aos municípios, está lá estabelecido
21,91% no artigo 158, inciso 5 da PEC, 84,26% dessa parcela vai para o município de destino e 15,74% de acordo com lei estadual. Então, muda um pouco o critério na 110, porque ele destaca e coloca com maior evidência o município de destino do serviço ou da mercadoria. Esse é que vai receber a maior parcela do repasse do Estado para o município, do IBS. E no caso da CBS, como eu já ressaltei anteriormente, não há participação de estados e municípios no produto da arrecadação. Portanto, não há nenhuma partilha. Criação de fundos específicos. Isso é importante porque isso está no bojo da discussão também do Pacto Federativo, que está no APEC 188. Então, essa questão ela tem uma abrangência maior do que simplesmente a questão da reforma tributária, né? A APEC 45 não estabelece, no seu texto, nenhuma previsão de criação de fundos específicos. Isso, possivelmente, a PEC 45 quis ser mais enxuta nesse tema e deslocou isso para a legislação complementar. Mas é matéria típica de legislação constitucional, essa questão da repartição de criação de fundos específicos. Pode ser desconstitucionalizado? Pode. Poderia ir para uma lei complementar. Na PEC 110, a criação de um fundo para reduzir a disparidade de receita per capita de estados e municípios, isso está proposto lá no artigo 159. Esse fundo destinado a financiar projetos de saneamento, redução de pobreza, preservação do meio ambiente, infraestrutura, inovação e difusão tecnológica, constituídos pela União, pelos estados e municípios. Então, esse fundo seria constituído com produto de arrecadação de uma cesta de tributos, porque a PEC 110 não trata só dos impostos de consumo, ele trata também de outros tributos, inclusive imposto sobre patrimônio, IPVA, ITD. E aí, dessa cesta de tributos é que vai se formar esse fundo de redução de disparidades entre estados e municípios. E, no caso, também se propõe a criação de um fundo de desenvolvimento com recursos próprios. O Concefaz, os secretários de Fazenda e governadores, eles foram mais específicos nessa questão e propõem a criação de 2 fundos. Um fundo de desenvolvimento regional, exatamente para resolver o problema da guerra fiscal hoje existente, né? Os estados não têm mecanismos de transferência da União, porque a União, se valendo da sua competência residual, tem aumentado a tributação no Brasil através de contribuições e não reparte com estados e municípios a parcela da arrecadação dessas contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, a arrecadação vai toda para a União. E, por conta disso, os secretários de Estado, com a homologação dos governadores, propõe a criação de um fundo de desenvolvimento regional com esse propósito. Ou seja, você elimina a guerra fiscal e você cria um mecanismo de formação de um fundo destinado exatamente a resolver o problema das disparidades regionais do país. Nordeste e Norte seriam, então, as regiões a serem mais beneficiadas. Os recursos deverão ser direcionados mais para essas regiões, as regiões mais pobres do país. E também a questão do fundo de compensação da desoneração das exportações de produtos primários e semi-elaborados. A discussão que nós temos aí com a Lei Candir, né, que recentemente foi resolvida com a homologação pelo Supremo de um acordo, porque houve a interposição de uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, porque a União não estava fazendo o repasse em relação ao ICMS da exportação dos produtos primários e semi-elaborados. Vocês devem se lembrar bem que, inicialmente, esses produtos primários e semi-elaborados no ICMS eram tributados. Depois, eles deixaram de ser tributados numa reformulação que houve na lei complementar, na Lei Candir. E os estados acabaram tendo uma perda significativa de arrecadação
E o que foi previsto na época, na lei complementar, foi que a União faria essa compensação, mas a União não cumpriu exatamente o que foi prometido. Por conta disso, se formou aí um passivo financeiro gigantesco, mais ou menos 68 bilhões, e isso agora foi objeto de acordo, e os estados vão receber isso até 2037, de forma gradual. Isso foi resolvido, inclusive, através de uma ação e de um acordo homologado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ressaltando também que desse bolo todo de recursos, desse fundo de compensação e também da Lei Candico, e nós estamos nos referindo também ao ICMS, ou seja, o passado e o futuro, 25% deve ser transferido para os municípios, não é integral do Estado esse recurso, sendo que na proposição do Concefaz, 3/4 em função da população e 1/4 definido em lei estadual. E aí os municípios de maior população, as capitais, os municípios maiores serão mais beneficiados nessa proposta. Na CBS não há previsão de criação de fundo específico, até porque não tem repasse da CBS para estados e municípios, de forma que o produto da arrecadação desse novo tributo será integralmente da União e totalmente destinado a financiar a Seguridade Social, os programas de seguro-desemprego, abono salarial e de desenvolvimento econômico via BNDES, nos percentuais que estão definidos hoje na própria Constituição Federal. Um dos efeitos econômicos das propostas que estão sendo apresentadas, é a questão do realinhamento de preços, por conta dos novos tributos, né? Aí o efeito econômico dessa proposta em relação, especialmente, aos consumidores finais. Então, haverá uma ampliação da base tributável, que alcançará bens e serviços hoje não tributados ou subtributados. Essa discussão que nós temos, por exemplo, no ICMS, em relação aos serviços de comunicação, o que é serviço de comunicação, o que não é serviço de comunicação. Existe essa briga entre estados e municípios, se aqueles serviços de valor adicionado estão dentro do campo de incidência do ISS ou do ICMS. Então, cessa essa discussão, porque a base é ampla e aí, nesse caso, o produto da arrecadação será partilhado por todos, conforme cada uma das propostas, cada uma das PECs. Consequentemente, se essas empresas não estão tributando nem pelo ISS, nem pelo ICMS esses serviços, alguns desses serviços, elas terão que passar a tributar, o que vai implicar exatamente em aumento do custo desses serviços, porque, com certeza, esses tributos serão repassados ao consumidor final. Mas é uma fonte de arrecadação imensa que estados e municípios vêm perdendo em relação a essa discussão, se é serviço de comunicação ou não, só para citar um exemplo. Na PEC 45, estimou-se no estudo da CECIF, que foi quem elaborou o projeto, encaminhou ao deputado Baleia Rossi, que fez a proposição na Câmara dos Deputados, uma alíquota de 25%. Isso foi tratado até pelo colega Vladimir, de forma que, nessa estimativa, nessa projeção que foi feita, 9,2% ficaria com a União, 13,8% com os estados e 2% com os municípios, tendo aí os mecanismos de repasse de estados para municípios e da União para estados e municípios. Isso na proposta da 45, né? Na PEC 110, como o IVA lá é dual, a União vai ter o seu tributo na forma de contribuição, como está proposto, e os estados ficarão com o imposto IBS e haverá o repasse desse imposto tanto para municípios como para a União e da contribuição da União na proposta da PEC 45, repasse para estados e municípios. Na CBS, a alíquota de 12% foi fixada para todos os bens e serviços, exceto instituições financeiras e planos de saúde, questão já abordada pelo colega Vladimir. Então, o que nós estamos projetando em relação a esse realinhamento de preços é um aumento da tributação sobre a base de serviços, que hoje são tributados pelo ISS municipal, em regra, em 5%, e nas alíquotas da PIS/COFINS, sobre o faturamento, alíquotas que vão de 3,5%
85% a 9,25%. De forma que com essa configuração que está sendo proposta, aí, vários serviços deverão ter seus preços alterados para mais, já que esses tributos serão calculados por fora. E também há uma repercussão em relação a alguns serviços que hoje são bastante subtributados, vamos dizer assim. Os serviços de profissionais liberais, por exemplo, que pagam ISS com base em cota fixa, passarão a ser tributados também pelo faturamento, nas propostas como estão apresentadas. Essa discussão está no Congresso e há muita reclamação nesse sentido. Inclusive, nós temos percebido aí no noticiário que a classe dos advogados tem sido veemente contra essa forma de tributação. Temos também que analisar que a parte de serviços, os serviços em geral, esse item é muito mais consumido pela classe média e pelas classes mais ricas. E as classes mais pobres, proporcionalmente, consomem mais mercadorias, porque a maior parte da renda das pessoas mais pobres vai para o consumo de bens essenciais, alimentação e remédios, em regra. Então, nesse formato de tributação que está sendo proposto, como eu já tinha ressaltado anteriormente, como a parte de serviços ela não é tributada como é tributada a mercadoria, que nós temos aí IPI, ICMS, PIS, COFINS, serviços com certeza terá um aumento da carga tributária e com repercussão maior, como eu disse, nessas atividades que têm relação direta com prestação pessoal, né, mais pessoalizada, como, por exemplo, os profissionais liberais da área médica, advocacia, psicólogos, etc. Estima-se que nessa proposta haverá um aumento significativo da carga tributária. Passamos agora, para finalizar, ao exame do imposto seletivo, que, conjugado com essa reformulação da CBS e também do IBS proposto nas PECs 45 e 110, a proposição da criação de um imposto seletivo. Imposto seletivo esse que faz parte da base consumo e que nas três proposições, nas quatro melhor, a PEC 45, PEC 110, Concefaz e Governo Federal, esse imposto ele será monofásico, a competência será da União, com cálculo do tributo por fora. A concepção desse imposto, né, o que é que esse imposto visa atingir? Ele não tem finalidade, a principal finalidade dele não é arrecadatória, a principal finalidade dele é combater externalidades negativas, destinado a desestimular o consumo de determinados bens, serviços e direitos, por exemplo, cigarros, bebidas alcoólicas e açucaradas e armas e munições. É um elenco de produtos que podem ter a tributação por esse novo imposto. Na PEC 45, ele não nomina produtos, mas ele deixa isso para a lei complementar. Na PEC 110, há uma listagem de alguns produtos, entre eles petróleo e seus derivados, combustíveis e lubrificantes de qualquer origem, gás natural, cigarros e produtos do fumo, energia elétrica, serviços de telecomunicações, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, veículos automotores novos, terrestres, aquáticos e aéreos. O que eu percebo, assim, na minha avaliação, é de que na PEC 110, a finalidade não é só combater externalidades, mas acho que tem finalidade arrecadatória também, porque ele entra em alguns serviços que eu acho que são essenciais para toda e qualquer pessoa, seja da classe pobre ou da classe rica, que é energia elétrica e comunicações. Sem elas, sequer estaríamos hoje fazendo aqui essa... Ela é essencial para toda qualquer pessoa, e ela está inserida no rol de produtos que seriam também atingidos por esse imposto, que é o que dá para se entender da proposta, né, como está colocada, esses produtos serão super tributados. Eles serão atingidos pelo IBS por esse imposto seletivo. No Concefaz, são nominados apenas bebidas, cigarros, armas e munições. E o governo federal ainda não apresentou a sua proposta em relação a esse novo imposto.
ele tem noticiado aí na imprensa que essa é a segunda etapa da sua proposta. Ele tem apresentado uma reforma tributária por etapas, o que nós chamamos de reforma fatiada, bastante reclamado aí pelo Congresso Nacional, porque dificulta a compreensão do conjunto todo, mas deve ser a segunda etapa a apresentação dessa proposta de imposto seletivo para substituir o atual IPI e a CID combustíveis. Como eu disse, as alíquotas serão definidas em lei complementar da PEC 45 e no Concefaz. Na PEC 110 também definida em lei complementar as alíquotas, e há uma exigência ali, há uma limitação de que essas alíquotas não poderão ser superiores à fixada para o IBS, exceto em relação a cigarros e bebidas, e, portanto, já demonstra de que esses produtos terão dupla tributação, tanto do seletivo como do IBS, serão tributados esses dois novos tributos propostos. E na questão federal, a questão ainda está para ser definida. Vamos aguardar a proposta do governo federal de como esse imposto seletivo virá, sua configuração. Até porque ele fala que esse imposto federal será utilizado para substituir IPI e a CID de combustíveis. Imagino, diante dessa configuração, de que esse imposto terá uma base um pouco mais ampla do que a proposta nas PECs 45 e na PEC 110. Transferência desse novo imposto para estados e municípios. Não há previsão na PEC 45, na PEC 110, 25% vai para os estados, e na proposta do Concefaz, 50% da arrecadação desse imposto seletivo vai para aquele Fundo de Desenvolvimento Regional, que eu citei anteriormente, exatamente para se resolver o problema da guerra fiscal e dos mecanismos de financiamento de investimentos nos estados e municípios. E a questão, como eu disse, em relação ao governo federal, está ainda para ser definida nessa segunda etapa que foi anunciada pelo ministro Paulo Guedes. Então, são essas as nossas considerações iniciais e ficamos à disposição para o debate. Devolvo a palavra à nossa colega Vera. Obrigado, Tolstói. Senhores, nós temos aqui algumas perguntas, mas inicialmente eu vou fazer uma pergunta a cada expositor e iniciaremos com as perguntas dos internautas. Quero agradecer, que eu vi que vários colegas auditores fiscais estão assistindo, muito obrigado. E a minha primeira pergunta vai para Eucônio. Eucônio, você acha que é possível compatibilizar as propostas da emenda constitucional 45 e 110 com o projeto de lei 3.887, que cria a contribuição sobre bens e serviços, que por hora tramitam no Congresso Nacional? Prezada Vera, demais telespectadores, até hoje a comunidade não sabe exatamente qual é o objetivo dessa proposta de contribuição sobre bens e serviços. De um lado, parece que é a União tentando fazer a sua parte, dizendo: eu vou unir as minhas contribuições em uma só e já estou simplificando. Ora, se já existe uma PEC 45, uma PEC 110, está trabalhando, e que também vai nessa mesma linha de juntar PIS e COFINS, não dá para você talvez entender bem como seria uma emenda constitucional que junta tudo, e antes disso surge uma lei federal para juntar somente as duas contribuições. Ou então a União está dizendo que ela vai resolver a parte dela e os estados e municípios que resolvam a sua parte. Eu acredito que esse projeto é incompatível com o que está na PEC 45 e na PEC 110, porque a PEC 45 e a 110 prevê a junção não só do PIS e COFINS, mas também de outros tributos. A 110 é mais ampla, a 45 é mais restrita. Então, se temos uma emenda constitucional juntando PIS e COFINS ao IPI, ao ICMS e ao ISS, não tem sentido eu fazer isoladamente somente a junção de PIS e COFINS. Ora, isso também demonstra de que
se eles insistirem na ideia de que a CBS vai caminhar em paralelo, os estados e municípios ficarão muito limitados em relação quanto é essa carga tributária que eles vão colocar no ICMS e no ISS, já que você já tem uma carga significativa na CBS. Eu acredito, sinceramente, sei lá, não faço tantas previsões, mas acho que essa lei, se a PEC 45, a 110, a junção das duas, né, fizer um relatório, ela vai para o espaço, ela não vai continuar. Agora, se o governo federal insistir em colocar a CBS para entrar em vigor, prejudicado estaria, em grande parte, não toda, né, mas em grande parte, a PEC 45 e a PEC 110. Ok, obrigada. Agora eu vou fazer minha pergunta para Vladimir. Veja só, em seu artigo, Empobrecimento da Classe Média, você ressalta que a política liberal, que retornou com toda a força no mundo inteiro, pode trazer como consequência o empobrecimento da classe média no Brasil, ainda que tenha a intenção de incentivar o empreendedorismo, captar novos empregos e incrementar a renda, certo? Essa reforma. Sabe-se que os impostos indiretos têm um grande peso na tributação das mercadorias e serviços, e o imposto de renda é considerado regressivo, pois há menor tributação no maior nível de renda. Você acha que todas as propostas que tramitam no Congresso têm observado a correção da tributação para proceder à justiça fiscal? Obrigado, Vera, pela pergunta, não é? E eu começaria dizendo que a situação agora fica agravada com a pandemia, né? Na época que eu fiz o artigo, ainda não tinha, né, surgido essa pandemia e, portanto, não é, é preciso ficar, né, preciso ficarmos muito atentos com relação a, a essa doença, né, e ao período de depressão econômica que nós estamos vivenciando. O, Foi ótima a sua pergunta, porque, inclusive, abre a possibilidade de nós dizermos que, nas propostas de IBS, existe a possibilidade de devolver, né, se não todo, o tributo, né, pago pelas camadas menos favorecidas. E aí, né, esse modelo ele pode variar, a devolução pode ser total, a devolução pode ser parcial, né, com base no CPF, com base no valor fixo, independentemente de comprovação. Enfim, nós temos dentro dessa possibilidade de devolver o IBS, o IVA, né, para as camadas menos favorecidas, né, uma, uma solução, uma alternativa, ou pelo menos um paliativo, para aqueles cidadãos, né, que necessitam e que gastam praticamente toda a sua renda em consumo de alimentos. Por outro lado, nós temos as classes mais favorecidas que não são alcançadas, não é, devidamente, com a devida justiça fiscal, pela tributação no país. Quando se comenta a respeito do imposto sobre grandes fortunas, mas o IGF realmente tem alguns problemas de operacionalização, mas o fato é que é preciso, né, que os mais favorecidos, né, sejam tributados na medida exata da sua capacidade econômica. E, portanto, como as classes mais favorecidas não têm a devida tributação e também não são devidamente alcançadas, né, por uma tributação correta, e os menos favorecidos, né, podem, né, vislumbram a possibilidade de receberem de volta, se não todo, mas parte, né, dos tributos que recaem sobre o consumo. Nós temos espremidos, né, ou espremida nesses dois extremos, a classe média brasileira. Porque nós vemos, né, que a tributação sobre serviços, né, com a aprovação da CBS, tende a aumentar, isso vai repercutir, né, no consumo de serviços, né,
O IBS também precisa de uma recalibragem da carga tributária, porque, em princípio, as projeções apontavam para 25%, e a CBS sozinha, né, já indica 12%, portanto, é preciso haver uma recalibração dessa carga tributária e da distribuição da arrecadação entre os entes federados. Não sei como é que essa equação vai ser resolvida do ponto de vista político. E, por enquanto, nós só temos promessas, né, voltadas para a tributação do imposto sobre a renda em relação a concretizaram. Né? Ao lado disso, também há indicações de um novo imposto, né, de iniciativa do governo federal sobre transações digitais ou sobre pagamentos digitais, que não se sabe ao certo que efetivo, né, e que modo de funcionamento ele teria. Portanto, o que nós vemos aí é um agravamento da classe média, que já se encontra apenada com a precarização das relações de trabalho, né, que encontra que é sobretaxada, que está sendo sobretaxada com a reforma previdenciária, né, e que também tem, né, um horizonte não muito bom no que diz respeito à tributação sobre consumo. Vamos apostar que o Congresso Nacional se sensibilize no sentido de fazer o equacionamento correto dessa carga tributária para que a classe média não sofra tanto com essa reengenharia, né, dos tributos. Vladimir, aproveitando que você tocou no assunto do imposto sobre grandes fortunas, o nosso colega aqui, Paulo César Brito, pergunta: nas proposições apresentadas para a reforma tributária, há previsão para a tributação das grandes fortunas? Parece que nós ficamos sem som, parece que Vladimir está sem som. Ô, Ok. Vladimir, responda. Retomamos? Retoma. Ok. Retomamos. Muito bem. Então, dentro dessas propostas que nós apresentamos hoje, né, não há a previsão da tributação sobre grandes fortunas. Ao lado dessas propostas, nós temos algumas iniciativas, né, algumas proposições que visam tributar, né, as grandes fortunas. A questão é que o IGF tem previsão constitucional, portanto, né, desde 88, e nunca foi implementado no país. Implementar um imposto sobre grandes fortunas, né, não é uma tarefa fácil do ponto de vista operacional, porque passa inicialmente pelo fato de considerar o que significa grandes fortunas. E nós sabemos que há experiências internacionais não muito bem sucedidas nesse sentido. Mas isso não impede, por exemplo, que nós pensemos em outras formas de tributação das grandes fortunas, como, por exemplo, né, na distribuição de lucros e dividendos. Né, que nós temos aqui agora a possibilidade de isenção, mas precisamos repensar isso, porque, né, nós sabemos que grandes contribuintes com enorme capacidade contributiva, poderiam, né, colaborar muito mais com o país, né, no sentido de pagar, né, tributos com uma carga tributária melhor calibrada. Obrigada, Vlad. Tolstói, em relação às regras de transição nas propostas de 45.110, os prazos são muito longos. Você acha que a viabilidade da implantação do imposto sobre bens e serviços com um prazo tão longo? Era muito oportuna a pergunta. Antes de respondê-la, gostaria até de ressaltar um ponto importante da questão da reforma tributária, desse tema da reforma tributária, porque, em verdade, não existe apenas, vamos colocar assim, como nós fizemos o painel, 4 propostas. Nós temos uma proposta interessante aí, que foi apresentada um conjunto de partidos que hoje fazem parte do núcleo da oposição, que é a chamada reforma solidária. E podemos fazer até um webinário sobre esse assunto, né?
Todavia, essa proposta de reforma tributária, ela não alcança, ela não aborda a questão da reformulação dos impostos de consumo. Ela se preocupa com a questão dos impostos sobre patrimônio e renda. E aí, nesse contexto, está também essa ideia de se criar um imposto de grandes fortunas, como foi perguntado pelo colega, no contexto de uma outra proposta de reforma tributária, que é a da reforma solidária. Mas, respondendo à sua pergunta, o que eu visualizo e vejo e tenho acompanhado é de que existe uma expectativa muito grande de se reformar o sistema atual. E, nesse sentido, o governo federal tomou a iniciativa de estar fazendo a reformulação apenas dos seus tributos, não está pensando no conjunto da federação, mas na questão da reformulação e da simplificação dos seus tributos. Inclusive, fica muito mais fácil você fazer essa reformulação nos tributos federais, na medida em que você não precisa discutir com 27 governadores e 5 mil e tantos prefeitos, o que realmente diminui, né, o campo de incidência dessas discussões. Mas entendo de que tem que haver, sim, um período de transição, porque nós temos um sistema tributário que ele, de certa forma, as empresas, elas investiram no país, tanto as empresas nacionais como as internacionais, baseadas nessa sistemática de tributação que está aí, e muito calcado em benefícios fiscais. Então, por conta exatamente de que vários investimentos foram feitos no país baseados exatamente nessa estruturação de benefícios fiscais e, portanto, de renúncia fiscal, e dentro do contexto da guerra fiscal, é necessário se fazer um período de transição. Mas entendo que ele pode ser encurtado. Ele pode ser encurtado, você pode preservar esses benefícios, eliminar esses benefícios de natureza destinada a baratear produtos, né, pelo princípio da seletividade, como, por exemplo, cesta básica e tal, e você direcionar o benefício para o real destinatário, que seria o consumidor final. E aí você tem esse instrumento hoje, que foi criado lá no Rio Grande do Sul, da pessoalização do imposto indireto, através desse mecanismo da nota fiscal eletrônica e dos cadastros dos benefícios assistenciais do governo. De forma que eu acho que todos esses benefícios podem ser suprimidos, eliminados, e você preservaria apenas esses benefícios estruturais. Eles estariam montados em cima exatamente de uma ideia de fomento da atividade econômica. Como houve aí da parte das empresas, o compromisso de que fariam investimentos, de que permaneceriam investindo nos estados e nos municípios, e na própria União, com base nesses benefícios, se você cortá-los de forma abrupta, com certeza, essas empresas irão embora. Agora, é preciso se criar um mecanismo, como está sendo proposto nas reformas da PEC 45 e 110, pela via orçamentária, com a criação daqueles fundos, você ter mecanismos de incentivo à atividade econômica, no sentido de manter essas empresas investindo aqui no país e gerando empregos, sabendo nós que no mundo atual da alta tecnologia é preciso também fazer uma reformulação do nosso sistema educacional. Então, na verdade, a tributação mexe com vários aspectos e você não pode analisar nada de forma isolada. Então, você tem que direcionar os nossos jovens, né, os nossos futuros profissionais que vão ingressar no mercado para atender exatamente essa necessidade que o mercado apresenta, de substituição da mão de obra das atividades repetitivas e se investir mais em educação voltada exatamente para a área de alta tecnologia. Então, vejo que é possível se fazer, sim, essa transição de forma mais rápida, mas aí você tem que mexer em outras variáveis, inclusive a questão do investimento em educação. Obrigada, Tussoy. Eukônio, nós temos aqui uma pergunta do nosso colega Vladimir Moreira. Esses novos tributos simplificam os trabalhos dos auditores fiscais?
eles acabam com os benefícios fiscais tão danosos ao Estado. O que é que o senhor acha disso, Eukônio? Veja, obrigado, Vladimir, amigo, colega. O novo auditor há de surgir como surgiu um novo contador, um novo bacharel em direito, um novo médico. Um novo contador há de surgir. E essas alterações levadas, nós que trabalhamos com dados, né? Isso irá influenciar toda uma nova geração de auditores, etc. E tal. A retirada dos benefícios, Vladimir, sempre, prezados ouvintes, sempre foi um calo no ICMS. A gente consegue benefício sem saber exatamente a sua extensão e, o que é pior, sem alcançar aquele que é o consumidor. A gente consegue isenção, às vezes, sem acompanhar, quer dizer, as secretarias de Fazenda e o próprio Ministério da Fazenda, já que existem isenções federais, não acompanham para saber exatamente se aquilo está sendo alcançado pelo consumidor ou não. Acho que é um grande avanço. Nós, auditores, precisamos nos preparar para esse novo normal, nos preparar como todas as profissões precisam se preparar. Então, a ideia tecnológica é fundamental, nós vamos trabalhar com dados, mas muito importante, como o seu xará outro dia, Vladimir Morgado, lembrava, vai precisar sempre do homem, da pessoa, para poder tratar esses dados. Nós vamos trabalhar muito com o que eles chamam de inteligência fiscal. Vamos descobrir, no meio de bilhões de notas fiscais, algumas operações que não são tão legais, e que aí a presença do homem, com a sua inteligência, batendo junto com a inteligência artificial, vamos nos aperfeiçoar. Mas o campo continua muito aberto, é uma profissão também do futuro, se voltada para a tecnologia, e nós vamos, se Deus quiser, nesse novo normal, ter uma presença muito importante, porque depende do auditor também a manutenção de todas essas políticas públicas, etc., que o Estado sobrevive. Por isso, com certeza, chegaremos lá. Vladimir, uma questão do nosso colega Paulo César Brito. Esta reforma tem o objetivo de resolver os entraves da tributação brasileira? Ou será que ela não vai acontecer? Vera, desculpe, acabou interrompendo o seu áudio, não consegui ouvir a pergunta integralmente. Pode repetir, por gentileza? Eu vou repetir. O colega faz. Esta reforma tem o objetivo de resolver os entraves da tributação brasileira ou é uma reforma que talvez não aconteça literalmente como deveria ser, né? Na hora da aplicabilidade? Essa é a pergunta, assim, parodiando algumas pessoas, essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Nós estamos exatamente nesse momento. Obrigado, Paulo, pela pergunta, pela indagação. Nós estamos exatamente, né, nesse momento, né, como vai haver um conserto, né, um arranjo entre as unidades federadas, né, porque nós temos, né, a União, isso eu falo com relação à tributação sobre consumo, a União, né, já propôs a sua contribuição sobre bens e serviços, já estabeleceu a sua alíquota, né? Os estados e municípios ainda discutindo, ainda conversando a respeito, né, do IBS, a possibilidade de haver, né, uma combinação política de acoplamento dessa proposta da CBS às PECs 45 e 110. Já se fala, inclusive, na PEC 155, né, como uma brincadeira, como a soma da PEC 110 com a 45, uma maneira de fazer esses ajustes, né, de resolver as arestas, porque, em verdade, nós temos ainda muitos fios soltos que precisamos, né, emendar, que precisamos resolver, né, porque nós temos, né, os entes tributantes em compasso de espera e fazendo as articulações políticas, né, cabíveis para implementar aquela reforma tributária que melhor satisfaça, né,
e, ao meio de tudo isso, o contribuinte, todos nós, né, contribuintes de fato, né, que estamos, né, assistindo, acompanhando com muita atenção o que pode acontecer. Então, objetivamente, respondendo Paulo Brito, nós temos sim entraves, e temos entraves operacionais, temos entraves políticos, não é? E precisa haver uma grande aliança política no sentido de verdadeiramente implantar a reforma tributária. Por isso que, né, no que diz respeito ao ICMS, o Rio Grande do Sul saiu na frente e já apresentou uma proposta, né, de simplificação dos tributos estaduais naquele estado. Só que o Rio Grande do Sul tem as suas tipicidades, né, e os demais estados podem, por um motivo ou por outro, não terem condições de implementar, os estados podem não ter condições de implementar, né, uma reforma tributária nos moldes parecidos do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a expectativa é grande por parte de todos. Nós temos aqui Cris Guimarães, acho que é Cristiane Guimarães, nossa colega procuradora, que está parabenizando a todos vocês pela exposição. Agora nós temos mais uma pergunta, essa pergunta vai para Tolstói, porque eu vou ver se eu consigo entender. É de José Alberto Sampaio. Acho que se não houver um equacionamento no que diz respeito ao ICMS ser destinado só para destino e a distribuição de receita aos municípios com base em população e não pelo grau de indústria, vai criar problemas. Para você, Tolstói, que falou sobre esse assunto. Obrigado, Zé Alberto, pela pergunta. Inclusive, o nosso grupo, né, de discussão da reforma tributária lá no IAF, é um dos auditores que participa dessa discussão. Realmente, essa é a reengenharia mais difícil de ser feita, aí, essa questão de como você faz essa transição e de como você faz essa distribuição dessa nova configuração tributária. Essa é a questão mais complicada num país que tem tantas diferenças regionais. Por isso que talvez o melhor caminho de se fazer isso não seja pela via tributária, o imposto ser mais simples, ser mais arrecadatório, e você fazer isso pela via orçamentária, discutindo nas assembleias legislativas a nível estadual e nas câmaras municipais a nível municipal. E a União fazendo o seu papel de, como ela arrecada mais, ela tem uma base tributária maior, inclusive tem as contribuições, essas contribuições poderiam ser em parte, né, parcela delas partilhada com estados e municípios, direcionar isso para os representantes do povo, para você definir a forma melhor de fazer a distribuição desses recursos. Acho que a pergunta de Zé Alberto, inclusive, ela vai na linha de como esses tributos, né, arrecadados serão divididos entre União, estados e municípios. A divisão aí do bolo tributário. Eu fui um pouco além e falei depois da aplicação desses recursos, da forma de aplicar esses recursos. A divisão desse bolo tributário é a parte realmente mais complicada. E acho que uma das questões mais difíceis de serem resolvidas nessa reforma tributária. Exatamente porque, vamos pegar um exemplo concreto para se entender melhor isso, dentro daquela linha que eu expus. Os municípios industrializados, e esses municípios foram industrializados no passado com base, com certeza, em benefícios fiscais ou em vantagens comparativas, ou em relação ao fato de terem recursos naturais nos seus territórios, as indústrias se instalaram ali em função dessas variáveis, né? Benefícios, ter a própria riqueza natural a ser explorada naquele município. E aí, por conta disso, se definiu um critério de distribuição dos recursos em relação, por exemplo, ao ICMS, foi o valor agregado. Agora quer se mudar isso dentro de uma regra de transição, ou seja, se isso, por exemplo, na PEC 45 em 50 anos, na outra PEC em 15 anos. É uma reengenharia difícil de ser feita, mas necessária. Penso que, por outro lado, um outro aspecto a sinalizar, os municípios de maior população têm uma maior demanda de serviços públicos. Inclusive,
as pessoas que moram no interior, quando adoecem, quando tem algum problema maior, elas vêm para a capital e usam os serviços das capitais ou das cidades maiores. Consequentemente, a demanda de serviços nos municípios de maior população, por terem uma estrutura melhor, é bem maior. Por conta disso, os municípios de maior população devem ter também uma carga de impostos que seja suficiente para atender essas demandas. Então, são essas duas variáveis que precisam ser analisadas. E o fato das diferenças regionais, que acho que esses fundos resolveriam. Eu, particularmente, sou defensor de se fazer uma divisão mais ou menos equilibrada, mas privilegiando, vamos colocar a palavra assim, não privilegiando, mas ressaltando, destacando na proposta com maior ênfase, a questão dos municípios que têm maior demanda de serviços, porque é lá onde os recursos são mais necessários. E com o desenvolvimento regional, com os fundos de desenvolvimento regional, você tira um pouco do peso desses municípios, que têm maior demanda de serviços, inclusive da população que se desloca para essas cidades maiores, e você regionaliza também esses serviços nas cidades menores. Você passa a ter mais hospitais nos centros, nos municípios menores, você passa a ter outros serviços, né? A energia elétrica, água, esgoto, atendendo a toda a população, de forma que você evita o êxodo dessas pessoas das cidades menores para as maiores, e mesmo elas estando fixadas nas cidades menores, elas se deslocarem para utilizar os serviços dos municípios maiores. Então, na verdade, essa reengenharia não envolve só a questão da tributação, ela envolve também essa questão que eu estou falando aqui do desenvolvimento regional e daí se resolver as disparidades regionais. Isso terá que ser feito ao longo dos próximos anos. Portanto, acho que as normas de transição, como estão propostas aí, são razoáveis para se atender exatamente isso. Agora, não vai se resolver esse problema se você estabelece uma norma de transição longa, porém não resolve as questões estruturais da nossa federação. Ela tem que ser um conjunto de ações para que essa questão que Zé Alberto está perguntando seja resolvida. Não há solução fácil para os problemas, porque são diversas variáveis que têm que ser enfrentadas. Muito obrigada, Tolstói. É por isso que a gente sempre coloca como é importante o controle social, como é importante que a população participe, que a população acompanhe audiências públicas nas suas casas legislativas e também que opinem, busquem seus representantes, né? Busquem seus vereadores, seus deputados, seus senadores, para que a gente tenha uma reforma tributária justa e que diminua as desigualdades, né, sociais. Vladimir, qual é a importância da questão do crédito financeiro em vez do crédito físico, tanto para os empresários como a repercussão para o consumidor final? Vera, obrigado pela pergunta, né? Começando pela segunda parte, né? É que, como nós estamos tratando de um imposto sobre valor agregado, né? Se todo o crédito, todo o tributo que incide na operação anterior, né? Proporcionar ao adquirente, né? o uso do crédito, né? Consequentemente, a tributação se dará verdadeiramente na agregação de valor. E isso acaba repercutindo no preço, né, final dos produtos, né, e agora com o IBS dos produtos e serviços, né, porque o consumidor final terá apenas que assumir o que for agregado de valor, né, durante toda a cadeia produtiva. Hoje, nós sabemos que não é assim, tanto, né, no que diz respeito à PIS/COFINS não cumulativa, também com relação, né, ao ICMS, né, com relação ao IPI. Nós temos a situação do crédito físico, ou seja, nem toda vez que, né, o adquirente, né,
acaba assumindo o pagamento por conta do ICMS, do IPI ou da PIS/COFINS, terá esse adquirente o direito ao uso do crédito. O crédito físico, né, é mais restrito, né, fica limitado a determinadas situações, como, por exemplo, na indústria, né, no que diz respeito a insumos, né, matéria-prima, material de embalagem. Né? Pela proposição que nós estamos caminhando, não pela proposição, todas elas, né, todas as 4 proposições admitem um crédito financeiro, e, portanto, o crédito será amplo, né, corresponderá àquilo, né, que verdadeiramente seja, né, pago pelo adquirente do bem e do serviço, né, em relação ao que o fornecedor, né, prestar para ele. É claro que nós temos algumas exceções, conforme nós já mencionamos, né, nos slides anteriores. Ok, obrigado, Vladimir. Vários colegas estão parabenizando, muito obrigado. Eu não tenho como falar o nome de todos, mas nós agradecemos. Eu vou passar para vocês, cada um terá 3 minutos, cada tempo, para fazer suas considerações finais. Por favor, Eukônio. Obrigado, Vera. Não, só para agradecer também a importância que o Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia está dando a essa matéria. Nós temos um papel muito importante como auditores. O Instituto foi criado também para isso. A nossa presença na sociedade baiana, também no Brasil, marcamos a nossa presença pelo carinho, pela dedicação, pelo estudo, pela atenção com a coisa pública e principalmente pelo respeito aos colegas e principalmente aos contribuintes. Essa é a nossa colaboração para que a sociedade venha discutir. Reforma tributária mexe com o bolso de cada um. É importante que a sociedade se empenhe e busque participar cada vez mais, quer seja do ponto de vista acadêmico, econômico, social, jurídico, até psicológico, que a gente possa participar de um debate cada vez mais democrata, mexa com o seu deputado, com o seu senador, diga o que é que você gosta, o que é que você não gosta, para que a gente possa movimentar e fazer realmente uma reforma tributária, primeiro, que não aumente a carga tributária e que o dinheiro seja devolvido também com a nossa atenção, com o nosso olhar. Parabéns a todos, foi uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês. Espero que a gente volte a se encontrar e continue atento que nós vamos continuar aqui conversando, discutindo e trabalhando por uma reforma tributária justa para todo mundo. Muito obrigado. Por favor, Vladimir, faça suas considerações. Obrigado, Vera. Não vou tomar muito tempo, apenas dizer, né, da importância que as entidades do fisco, né, estão assumindo, né, nesse momento de reforma tributária. Né? Os atores estão, né, apresentando as suas propostas. Né? O papel das entidades em nível local, regional e nacional, das entidades, sobretudo das entidades do fisco, é exatamente advertir a população, é esclarecer, como nós, né, estamos tendo a oportunidade de conversar, né, no sentido de acenar para aquelas possibilidades, para aquelas alternativas que sejam melhores, né, para a população brasileira, para que todos possam, né, pagar, né, os tributos com justiça fiscal, dentro da capacidade contributiva de cada um, praticando, né, o equacionamento correto da carga tributária e exigindo as entidades do fisco e cidadãos de modo geral, exigindo total transparência com relação aos números que forem apresentados, porque efetivamente nós precisamos saber, né, as contas, né, os cálculos que estão sendo feitos, de impacto na arrecadação, né, de impacto nas camadas de população, né, na classe média, na classe menos favorecida, na classe mais favorecida, examinar exatamente, né, quanto cada um de nós pagará de tributo dentro desse redesenho da reforma tributária e
interagirmos com os agentes políticos, apresentando sugestões, apresentando emendas, né? Conversando com os políticos, conversando com os parlamentares, fazendo ver, né, com argumentação técnica, né, as razões melhores, os caminhos melhores para uma reforma tributária que satisfaça a todos e que coloque de uma vez por todas, né, o nosso país nos trilhos, né, de um desenvolvimento econômico sadio e que beneficie a todos e que não privilegie poucos. Agradecer a todos os colegas, né, um abraço, né, e tudo de bom. Por favor, Tolstói, que nós estamos assim em cima do tempo, você faça suas considerações finais em 3 minutos no máximo, por favor. Farei em menos tempo, Vera, exatamente para que não haja problemas aí na transmissão. Como disse Elcônio, é uma alegria estar aqui, né, debater esse assunto. Ele tem diversas vertentes, diversos aspectos a serem analisados. O IAF está atento, está com um grupo de trabalho acompanhando a reforma tributária. Já está sendo uma referência também aqui na Bahia, porque nós que integramos o IAF temos sido constantemente chamados a dar entrevista, a participar de eventos para discutir esse tema, de forma que estamos contribuindo de alguma forma para o aperfeiçoamento das propostas. E dar um abraço em todos os colegas que participaram desse webinário, dessa live, agradecer as perguntas e desejar a todos uma feliz noite, resto de noite que temos aí, e vamos estudar esse tema com mais profundidade. Vamos estar acompanhando e vamos estar atentos aos movimentos lá no Congresso Nacional. Um abraço em todos. Eu quero agradecer a todos pela participação, eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer especialmente às pessoas, aos colegas que participam do nosso grupo de estudos, da Diretoria de Assuntos Fiscais e Tributários, José Alberto, Altamirando Quintela, Jorge Gonzaga, Josias, e além dos nossos diretores, né, o vice-presidente, Tolstói e Vladimir. Quero dizer também que na próxima semana, dando continuidade a nossas lives de dar conhecimento à nossa população, à nossa sociedade, nós teremos mais uma live na área tributária com o tema Tributação das Empresas, o novo normal que vem por aí, com a participação do professor doutor André Portela. Nós aguardamos vocês na próxima quinta. Agradecemos, por fim, ao nosso presidente, né, do IAF, Marcos Carneiro, pela liderança desse processo, e ao nosso diretor de comunicação, Rafael Soares, pela viabilização desse evento. Muito obrigada. Por favor, deem seus likes, se inscrevam no nosso canal e nós estamos esperando você na próxima semana, porque o tema será muito interessante, né? Tributação das empresas, o novo normal que vem por aí. Boa noite, muito obrigado a todos.